E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, queria compartilhar aqui, né, os principais pontos, tá, da ata do cupom, né, depois da decisão de ontem, né, eles decidiram aí por manter, né, em 13,75%, né, o que todo mundo já esperava, né? Então eu peguei a ata, dei uma lida, né, dei uma lida lá no comunicado e queria traçar aqui, né, os pontos mais relevantes e o que eu continuo achando sobre a projeção da taxa de juros, tá? Então, bom, manutenção da taxa 13,75 até aí, né, sem grandes novidades, tá? Então vamos lá para o resumo da ata, né? Para mim foi dentro do esperado, com estabilidade na taxa de juros e projeções da inflação que apontam convergência para a meta em 2024, tá? Então esse é um ponto importante na ata, né, no comunicado, né, 2023 já foi ali um pouco para as cucuias, mas a gente ainda consegue ter uma convergência para a meta em 2024, tá? Então ele sinalizou que vai manter a taxa de juros de maneira a assegurar a desaceleração da inflação na próxima reunião, né? Então, isso aqui para mim deixa muito claro de que na próxima reunião ele vai manter em 13,75, tá? Um outro ponto aí, né? Eu separei alguns trechos aqui que me chamaram a atenção, tá? Aquilo que a gente vem conversando nos vídeos anteriores, né? Sobre incerteza do futuro no arcabouço fiscal do país, tá? Então, ou seja, era para ter saído em março, agora vai sair em abril, né? Ele repetiu na ata conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal, né? Então, olha só, grandes preocupações aí em relação à parte fiscal, né? Esse é um tema que vem desde o início do ano sendo falado. E, por fim, ele finalizou com o seguinte: o comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação, tá? Com potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação e da inflação prospectiva. Tá? Então, o que quer dizer isso, pessoal? Existe uma grande preocupação em torno desse arcabouço fiscal, certo? Para ver o que vem aí, né? E se não vir, né? Se não vier de maneira contundente, né? A controlar aí, a equilibrar as contas, né? Do governo, tá? Teria aí possíveis impactos sobre a dinâmica da inflação, tá? Então, por isso eles deram aí o recadinho para o governo, no meu entender, que a próxima reunião vai ser mantido aí a taxa de 13,75%, tá? Bom, além disso, ele traz algumas preocupações, né? Eu acabei de falar, né, com relação à inflação e uma trajetória de dívida pública que não mostre estabilidade ao longo dos próximos anos, tá? Então isso daí elevaria a inflações esperadas mais altas em horizontes em longo prazo, tá? Então, para além de 2023 e 2024. Então, apesar de 2024 mostrar convergência em relação à meta, ele deixa bem claro aqui, tá, que a trajetória da dívida pública pode, ou seja, babar com isso tudo, né? Então, existe uma grande preocupação. A decisão foi unânime, tá, pessoal? É importante pontuar isso em relação à dívida pública, trajetória fiscal e inflação, tá? Um outro ponto, né? Então tá aqui, ó. Nesse ambiente, o cupom precisaria reagir com novas altas de juros, tá? Então teria essa manutenção, mas caso tivesse a deterioração, ele aumentaria os juros, tá? Então pontos aí de preocupações, né? Principalmente com o governo que vem, né, mantendo aquela pressãozinha em torno da baixa aí da taxa de juros, mas que não vai rolar enquanto esse cenário não melhorar, tá bom? Bom, aí é aquilo, né? No meu entendimento, não teve grandes novidades, né? Ele deu essa ênfase aí aos riscos da alta de inflação, risco fiscal e ato do produto menor, mas assim, com mais ênfase, mas a gente já sabia que viria mais ou menos aí essa escrita
no comunicado, tá? Então, mais uma vez, pessoal, muita atenção, né, nesses próximos meses aí, porque se não vir aí como a gente espera, né, a inflação pode aumentar, risco fiscal aí, né, apavorando todo mundo, e isso tem um impacto brutal nas empresas, tá? Então, qual o resumo disso tudo, pessoal? O resumo é que, para mim, o cupom entregou o que era esperado, né, essa manutenção da taxa, tá? E essas incertezas fiscais também já estavam esperadas, né? O único ponto é que ele deu mais ênfase ainda em torno do arcabouço fiscal, né? Era uma incerteza que já vinha sendo sinalizada, principalmente no comunicado anterior, mas ele deu muita ênfase, tá? Ou seja, deu ali uma beliscadinha, né? Uma provocada no governo. Tá bom, pessoal? Então, colocando aqui as minhas análises, né? Então eu tenho aí aquelas projeções que eu compartilhei com vocês, tá? E aí, para mim, né, as projeções permanecem ao redor da meta em 2024, tá? E ainda não haverá uma definição sobre o novo arcabouço fiscal no primeiro semestre, tá? Então, por mais que ele seja, né, revelado agora em abril, tá? Pode ser adiado de novo, né? Não existe uma certeza nisso e ainda vai ter que ter aí as votações, né? Seguir todo o trâmite para que seja aprovado, tá? Então, para mim, no primeiro semestre, talvez ele nem seja aprovado e se for, a gente ainda não vai conhecer as consequências dessa tomada de decisão, tá? Desse novo arcabouço, tá? Então, para mim, até junho a gente vai ter aí a manutenção da taxa de juros, tá? Eu não vejo como o Banco Central dar qualquer corte nesse momento, tá? Vamos ver aí se ele vai realmente conseguir dirimir as dúvidas, né, sobre a trajetória da convergência da inflação doméstica, tá? As incertezas fiscais locais e o ambiente internacional, tá, pessoal? A gente não pode esquecer isso, né? Também temos uma crise aí a nível internacional, tá? Vamos ver se lá também termina o fim dos ciclos de altas de juros, né? Os Estados Unidos aí mais uma vez também nessa semana decidiu aumentar um pouco mais a taxa de juros deles, tá? Então, eu projeto cortes na taxa de juros graduais a partir do segundo semestre de 2023, tá? Terminando o ano em torno de 12,25, tá? Eu não vejo como ter cortes aí muito contundentes, tá? Para mim ele vai começar cortando ali em 0,25 e se chegar a 0,50 é somente se o cenário realmente pintar muito melhor do que está pintando até agora, tá bom? Acredito, porém, pessoal, que nesse momento a gente tem um forte aperto monetário em andamento, né? A gente conversou aí muito sobre o estoque de crédito, tá? E aí a trajetória fiscal talvez não seja capaz de alterar significativamente esse cenário, tá? Então a gente tem aí de um lado, né, a escassez de crédito, né, pedindo para baixar a taxa de juros, né, clamando por isso, né, fazendo pressão, tá? E por outro lado, você tem a trajetória fiscal, né? Então, como balancear isso, tá? Vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos, né, pessoal? Agora, tem mais um ponto interessante que é em relação aos gastos públicos, tá? Então, vale ressaltar que maiores gastos públicos, né, eles possuem o quê? Capacidade de redução da flexibilização monetária, né? Então, os gastos públicos eles têm ligado aí o sinal de alerta, né? Eu diria que já é uma luz bem vermelha. Tá bom, pessoal? Então, resumindo isso tudo, né? Tudo vai depender das decisões tomadas aí pela equipe econômica do governo, né? Vamos ver como é que vai se dar o novo arcabouço fiscal, né? Vamos ver como é que vai ser, né, essa trajetória, principalmente da reforma tributária, né? Que eles estão pintando aí também para terminar nesse primeiro trimestre, né, nesse primeiro semestre, né? Então a gente tem aí alguns pontos importantes, tá, que sinalizariam se a economia vai melhorar ou vai se deteriorar
mais ainda do que a gente está vivendo hoje. Tá legal, pessoal? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.